Olá, tudo bom? Luiz Cor aqui, falando com vocês novamente, falando sobre um artigo interessante, ainda pequenininho, um artigo feito na Polônia, em pacientes com déficit cognitivo menor, ou seja, um Alzheimer em fase inicial, onde eles fizeram comparativo entre placebo, certo? E uma estimulação com TDCS associado com infravermelho nasal, certo? Bom, quando você faz a estimulação com TDCS, você vai estar estimulando uma área cerebral, que no caso do trabalho, que é o córtex pré-frontal dorsolateral, perfeito? Quando você faz a estimulação com laser, tá? A lâmina crivosa que fica lá no fundo do nariz é bem esponjosa e o laser atravessa facilmente e consegue estimular o córtex, não o córtex dorsal, mas o córtex ventral, o pré-frontal ventral, ventromedial, né? Então você estaria fazendo uma estimulação tanto na parte mais externa do córtex pré-frontal quanto na parte mais interna do córtex pré-frontal. O que eles encontraram? Um grupo foi pequeno, foram 33 pessoas só que concluíram o trabalho. Fizeram sham, ou seja, fizeram estimulação por 30 segundos numa metade do grupo, tá? E no outro grupo fizeram estimulação continuada. O trabalho durou bastante tempo, durou 12 semanas, tá todos os dias fazendo, né? E aí eles encontraram algumas situações interessantes. Primeiro avaliaram duas variáveis relacionadas à memória, que é o Mini-Mental e o DAS. O Mini-Mental melhorou, ou seja, um bom sinal, comparando a estimulação dupla, TDCS mais laser, e o DAS, o ADAS, ele baixou, o que é bom sinal também a favor da estimulação dupla. Tá? Apesar de ser um trabalho pequeno, não ter alcançado o número mínimo de pacientes que eles estavam objetivando, foi um trabalho feito em pouco tempo, um espaço curto de tempo, de janeiro até abril, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses, tá? Dos pacientes, né, de 2024. E a maior parte dos pacientes foi mulher. Então, tem várias vieses nesse trabalho. Porém, o que a gente tem observado lá no consultório é a associação nos pacientes, principalmente os pacientes que têm fibromialgia, quando a gente faz o laser, tá? Mas não o laser intranasal, mas o laser transcraniano associado com o TDCS, a resposta em termos de melhoria de qualidade de vida é muito superior aos pacientes que fizeram só TDCS, tá? E um tempo muito mais curto. Você potencializa a ação da estratégia, você soma a estratégia, então 1 mais 1 é mais do que 2, tá? Então a gente tem feito nos pacientes sistematicamente o TDCS para fibromialgia, muito legal, tá? Funciona muito bem, né? E é tudo colocado em planilhas, a gente anota qualidade de vida, fadiga e escala de Beck para depressão e repete isso depois do tratamento em todos os pacientes. Então a gente tem 64 pacientes, 65 pacientes, já todos ranqueados. E o último grupo de pacientes, os últimos 10 pacientes, a gente tem feito a associação do laser associado com o TDCS. E a diferença é brutal. Então, apesar desse trabalho ser pequeno, apesar desta variável, eu acredito que tem um potencial muito grande para expandir de maneira exponencial, porque num custo relativamente baixo, não invasivo, praticamente sem efeitos colaterais, não foi descrito nenhum efeito colateral no trabalho,
Aí a gente sabe que essas duas estratégias na clínica que a gente vê no consultório no dia a dia são bem viáveis e praticamente não tem efeito colateral, tá? Significativos, né? Então é um trabalho que vale a pena, né? E acho que a fotobiomodulação e a estimulação elétrica transcraniana vieram para ficar e vamos acompanhar, né, o que o futuro nos reserva. Beleza? Divirtam-se, bons estudos. Valeu! A doença de Alzheimer é uma realidade para milhões de pessoas e por décadas a busca por um tratamento realmente eficaz tem sido um desafio enorme, né? Mas e se uma nova esperança estivesse surgindo no horizonte? Uma pesquisa bem recente investigou exatamente isso e agora a gente vai entender o que ela descobriu. Para a gente ter uma dimensão do que estamos falando, vamos começar com este número: 30 milhões. Essa é a estimativa de idosos no mundo inteiro que vivem com Alzheimer. É um número que não para de crescer e que só reforça a urgência de encontrar novas soluções. Então, para entender o tamanho do desafio, é bom lembrar o que é o Alzheimer. É um distúrbio que afeta o cérebro de forma progressiva, sabe? Ou seja, ele vai avançando com o tempo e tem um impacto gigantesco na memória, no raciocínio e na vida de milhões de pessoas e de suas famílias. E aqui está o ponto central. As opções de tratamento que existem hoje são bem limitadas. Elas até ajudam a aliviar alguns sintomas, mas não conseguem frear ou parar a progressão da doença de verdade. É por isso que a comunidade científica não para de buscar novas abordagens. E é aqui que a nossa análise fica realmente interessante. Vamos dar uma olhada em como a ciência está explorando tecnologias inovadoras e, o melhor, não invasivas, que podem se tornar ferramentas novas para ajudar o cérebro a se defender. No coração dessa pesquisa estão duas técnicas bem fascinantes. De um lado, a gente tem a TDCS, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua. Pensa nela como uma corrente elétrica muito suave que ajuda a acordar algumas áreas do cérebro. Do outro lado, tem a INRS, que usa um tipo de luz infravermelha para melhorar a comunicação entre as redes de neurônios, ou seja, eletricidade e luz, duas formas diferentes de agir, mas com o mesmo objetivo. Isso leva à grande pergunta que os pesquisadores fizeram. Poxa, o que aconteceria se a gente usasse essas duas técnicas ao mesmo tempo? Será que o efeito combinado seria ainda maior? Uma espécie de 1 mais 1 que vira 3? Bom, uma pergunta tão importante exige um método super rigoroso para ser respondida, né? Por isso, os pesquisadores montaram um ensaio clínico piloto. Vamos ver direitinho como ele foi desenhado para ter certeza de que os resultados seriam confiáveis? Esse fluxograma aqui ilustra perfeitamente o rigor do processo. Tudo começou com 74 voluntários. Depois de uma triagem bem cuidadosa, para garantir que todo mundo se encaixava nos critérios, 33 pacientes foram até o fim do estudo. E eles foram divididos de forma aleatória. Uma parte recebeu a terapia de verdade e a outra um tratamento placebo, de mentirinha. E o que dá ainda mais força para esses resultados é um método duplo cego. Pensa só, nem os pacientes que receberam o tratamento, nem os cientistas que aplicaram sabiam quem estava no grupo ativo ou no grupo placebo. Isso é fundamental para eliminar qualquer tipo de viés e deixar os dados o mais objetivos possível. E o comprometimento de todo mundo aqui foi enorme. Não foi um tratamento rapidinho, não. O protocolo era bem intensivo. Foram 50 sessões no total, cada uma com 20 minutos de terapia, 5 vezes por semana, ao longo de 10 semanas. Um esforço e tanto para todos os envolvidos. Tudo isso nos leva finalmente ao momento mais esperado: os resultados. O que será que essa combinação de luz e eletricidade realmente fez pela capacidade cognitiva dos participantes? E aí, deu certo? Vamos direto aos dados. O primeiro teste é o MMSE, um exame geral de cognição onde uma pontuação maior é melhor. O grupo que recebeu a terapia de verdade saltou de uma média de 21,89 para 27,22. É um aumento bem significativo, um salto e tanto. Agora, vamos olhar o segundo teste, o ADAS-Cog, que é uma escala específica para Alzheimer. Nesse aqui, a lógica é o contrário. Quanto menor a pontuação, melhor a pessoa está. E olhem só essa queda. A pontuação média despencou de 34,78 para 18,22. É uma redução de quase metade, um resultado realmente muito poderoso. Tá, mas o que esses números querem dizer na vida real, no dia a dia? Eles significam melhorias concretas, mais atenção,
mais capacidade de lembrar das coisas e uma melhora nas chamadas funções executivas, que é a nossa habilidade de planejar e resolver problemas cotidianos. Com resultados tão promissores assim, a pergunta que fica é: o que isso significa para o futuro? Será que a gente está no caminho certo? Vamos resumir os pontos principais então. Primeiro, a terapia combinada melhorou a cognição de forma clara. Segundo, os efeitos positivos se mantiveram, mesmo semanas depois do tratamento acabar. E terceiro, que é importantíssimo, a abordagem se mostrou segura, sem efeitos colaterais graves e não é invasiva. A própria conclusão do estudo, nas palavras dos pesquisadores, reforça esse otimismo. Eles dizem que essa combinação pode sim oferecer uma estratégia terapêutica promissora para, no mínimo, retardar o avanço do declínio cognitivo. Agora, um ponto fundamental que a gente precisa ter muito claro. É preciso ter cautela. Este foi um estudo piloto, ou seja, um primeiro passo com um grupo pequeno de pessoas. Os resultados são muito animadores, mas para que isso um dia se torne um tratamento padrão, são necessárias pesquisas bem maiores para confirmar tudo isso. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Embora ainda seja muito cedo, essa pesquisa nos permite sonhar um pouco e perguntar: será que a gente está vendo os primeiros passos de uma era completamente nova e mais eficaz para tratar a demência? Bom, só o tempo e mais ciência vão poder nos dar essa resposta.